Fala, meus queridos, Cris Lima de Itapema, hoje no Rio Grande do Sul, voltando de uma semana intensa de trabalho aqui na Grande Porto Alegre, leia-se Porto Alegre e Canoas, e também na Serra Gaúcha, né, leia-se Canela e Gramado. Pô, lindo, passeio, bacana pra caramba. Já vou pedindo para deixar o gostei, o like aí no nosso vídeo, compartilhar com quem vocês acharem que tem que compartilhar, e vamos pro assunto de hoje, né. A ideia desse vídeo é fazer um comparativo de algumas características específicas entre essas regiões, né? A Grande Porto Alegre, a Serra Gaúcha e Costa Esmeralda, né? Itapema e Porto Belo, tá? Vamos lá. O que é o ponto principal que eu quero? Eu vou trazer uma visão mais geral, mas eu quero trazer para vocês um ponto principal, que é a questão da correção, né? Esse é o ponto que a gente quer falar sobre hoje. Como funciona a correção dos financiamentos ou do parcelamento do seu imóvel, e qual que é a melhor opção e qual que não deve ser evitada, na verdade, né? Então, trazendo um pouquinho um overview, assim, né? Uma visão geral do mercado. A gente está falando de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, imóveis lindos, como todo o Brasil, né? Todos os lugares que eu visitei têm opções muito bonitas, projetos muito modernos, assim, uma pegada muito bacana. Porém, Porto Alegre já está sendo vendido num preço mais para consumidor final. O preço do metro quadrado em Porto Alegre não está muito diferente de Itapema, Gramado e etc. Tá? O detalhe é que, qual é o ponto negativo dessa região? É que a liquidez, que é como a gente considera a liquidez, é a quantidade de pessoas que tem para comprar o teu produto, né? Quanto mais gente tem interesse na tua região, mais possibilidade tem de você vender o seu produto. Então, Porto Alegre, quem vai comprar em Porto Alegre? Quem mora em Porto Alegre, no máximo quem mora na região. Quem quer comprar um imóvel maior, ir para um imóvel maior e tal, beleza. Então isso é um ponto negativo, porque se a gente vai comparar com Canela, com Serra Gaúcha e com o litoral catarinense, tem muito mais gente querendo comprar nessas regiões do que na Grande Porto Alegre, né? Então é quase um casamento. Quando você comprar um apartamento em Porto Alegre, vai ser muito difícil de vender, vai ter que baixar preço provavelmente, ou não vai poder vender, né? É difícil que comprar imóvel seja um mau negócio, né? Sempre foi um bom negócio, mas tem como, com a visão para investimento, que é o que eu gosto de falar sempre, é o que eu estou trazendo hoje aqui, para investidor, tá? Para quem quer ter o seu dinheiro remunerando com um percentual maior, não é a melhor opção, porque daí não vai ter uma rentabilidade tão grande comparado com outros mercados, tá? Vamos para Serra Gaúcha. Serra Gaúcha é incrível, tá? Prédios incríveis, com uma cara de Europa, né? Quem não conhece Serra Gaúcha tem que conhecer, e quem conhece não preciso falar nada, né? O lugar assim, é muito charmoso, arquitetura moderna misturado com o tradicional alemão, estilo Chamel. Então, assim, é um lugar único, muito bonito, né? E que a liquidez já melhora bastante. A gente está falando da liquidez aí maior, porque quem vai comprar na Serra Gaúcha tem a possibilidade do Brasil inteiro comprar. Eventualmente, não sei, os hermanos, né, os argentinos, paraguaios comprarem na Serra Gaúcha também, eu creio que possa acontecer. Mas esse público dos hermanos, ele é muito mais focado no litoral catarinense do que na Serra Gaúcha, tá? E os preços, né? Preço do metro quadrado também muito similar, e em alguns casos mais caros, tá? Estava falando com alguns parceiros aqui, corretores da região, eles falando, mostrando, comparando, né? Estava mostrando um lançamento que está exclusivo com a nossa imobiliária, 60 pavimentos, 200 metros quadrados, em torno de 2,5 milhões ali, os mais baratos que tem, chegando até 3 milhões e tanto. E comparado com empreendimentos que são mais ou menos essas características, só que não tão altos, né? Gramado e Canela, o plano diretor não permite prédios muito altos, 6 pavimentos, pelo que eu percebi, o máximo ali. E o que é entregue também, né? É muito menor a área de lazer. A área de lazer desse meu empreendimento é 3 mil metros quadrados, né? Tudo isso comparado com um empreendimento de alto padrão na Serra, a gente está falando de 6 milhões, né? 2,5, 3,5 a 6 milhões a diferença, né? Então a gente está falando de 12 mil metros quadrados contra 16 mil metros quadrados, né? Então aí começam alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, tá? Depois, questão de condição de pagamento, né? A Serra Gaúcha é o que mais se aproxima da Costa Esmeralda em relação à forma de pagamento, né? Porque lá, a maioria das construtoras trabalha com um índice até a entrega do apartamento, do imóvel, né? Que é o INCC, o índice
putz, me deu branco agora, mas é o INCC mais 0,5% ou o INCC mais 1%. E só esse 0,5% já é, né, uma diferença que a gente vai falar daqui a pouco. Enquanto a maioria das construtoras dá uma entrada e financia com banco, né? Daí, mais uma vez, financiamento bancário não dá para a gente cogitar se a gente quer uma rentabilidade diferenciada, tá? E com bastante liquidez, tá? Mas mesmo assim não tão boa liquidez quanto Costa Esmeralda. Por quê? Costa Esmeralda, brasileiro gosta de praia, pessoal. Começa por aí. Você prefere praia ou... Vamos fazer uma enquete aí. Comenta embaixo aí do vídeo. Prefere praia ou serra, né? Então tem muito mais gente interessada em trabalhar, em investir no litoral catarinense do que na Serra Gaúcha. Apesar da Serra Gaúcha também ser ótima, né? Um ótimo investimento. Para quem gosta de serra, melhor lugar do Brasil para investir. Agora, para quem não está preocupado se é serra ou não, ou se prefere mar, aí Costa Esmeralda acaba sendo bem mais interessante, tá? Por quê? Primeiro, o nível dos empreendimentos, né? Eu tenho um cliente lá de São Paulo que mora no Itaim Bibi, o cara é super bem sucedido, mora num prédio maravilhoso, e ele falou, cara, o que vocês estão me entregando aqui nesse projeto aqui, nem Itaim Bibi eu tenho, né? Então, é um padrão realmente que está sendo exemplo para o Brasil inteiro, não é à toa que é o metro quadrado, o segundo metro quadrado mais valorizado do Brasil é Itapema, tá? Para quem não sabia disso, mais uma informação importante, né? E vai continuar valorizando. E agora vamos entrar no assunto principal, né, que é a questão da correção, né? Por que eu estou falando da correção? Porque a correção, se vocês acharem 0,5% aqui, quem está acostumado com investimento sabe que isso faz toda a diferença e é isso que eu quero alertar vocês, tá? A correção na Costa Esmeralda, Itapema e Porto Belo é apenas a CUB e SC, tá? O histórico da CUB nos últimos anos tem dado de 5,5%, 6% ao ano, né? Claro, 2021 chegou a 16, porque, né, não precisa dizer, pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu. Então foi um ponto fora da curva. Mas esse ano já estamos em 0,35, 0,38, 0,4. Tá muito, muito bacana, assim, a correção está muito baixa para os investidores, isso é muito bacana, tá? E aí acaba até uma outra dica, né? Quem tem grana não precisa antecipar as parcelas e tal. Tem uma grana, investe no banco, o banco está dando 1%, a tua correção está dando 0,4%, deixa no banco, vai pagando no fluxo. Agora, houve uma inversão na economia, né? O fluxo não está sendo tão interessante. Eu tenho 100 meses para pagar, mas a correção está dando 1% e o banco está pagando 0,7%. Pô, antecipa o máximo que pode as parcelas, para não pagar tantos juros, né? Então, voltando à questão do índice, da correção. Então, Itapema e Porto Belo é apenas CUB, né? E a CUB, como eu acabei de explicar para vocês, está muito atrativo. Agora, quando a gente vai para a Serra Gaúcha, IGPM, durante a construção é INCC mais 0,5% ou INCC mais 1%, e depois a entrega do empreendimento, IGPM mais 1% ou IGPM mais 0,5%. Então, se vai comparar com aquele número que a gente está falando de 0,35, 0,4%, que é o que está dando normalmente a CUB aqui em Santa Catarina, já só esse 0,5% já é mais do que a correção de Itapema, né? Agora, se vai por o INCC, que é muito similar ao índice da CUB, normalmente um pouquinho mais alto, aí, meu amigo, né, não tem nem o que comparar, né? Então, acaba sendo às vezes 3 vezes mais alto a correção, ou o dobro, ou até 3 vezes mais alta a correção dessa forma que é feita na Serra Gaúcha comparado ao litoral catarinense, tá? Então, basicamente, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês terem em mente, tá? As pessoas se preocupam muito com preço, se preocupam muito com a condição de pagamento e às vezes o prazo de pagamento, e às vezes acabam deixando de lado ou não dando tanta atenção que deveria à correção, tá? Então esse é um ponto que a Costa Esmeralda se destaca em muito no mercado nacional. Além de tudo de bom, de ser a natureza, de frente para o mar, empreendimentos maravilhosos, ainda o preço não está muito diferente dessas outras regiões, né? Claro, interior do estado sempre é diferente, sempre é muito mais barato, não dá para comprar interior do estado com capitais ou com pontos turísticos como Serra Gaúcha e litoral catarinense. Mas o ponto que às vezes, vai pegar um imóvel um pouco mais caro em Itapema ou Porto Belo, e a correção, por ser menor, no final você vai pagar muito menos do que imóvel mais barato em Gramado de Canela, por exemplo, né? Então, são pontos que se vocês forem na ponta do lápis, montar uma planilha, vocês vão ver que tem que considerar que normalmente, não digo sempre, mas normalmente, sim, comparando banana com banana e melancia com melancia, né, produtos similares,
vai valer mais a pena Itapema, tá? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha entendido a questão da correção. É um fator importante a se decidir na hora da compra. E se você fizer a coisa certa, vai valer muito mais a pena o retorno. Eu vou voltar com outros vídeos. Espero que tenham gostado. Compartilhem, dê um like. E é isso aí. Forte abraço e Deus abençoe.